de situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente, avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Vamos lá. Eu estou de volta, depois de um episódio de ausência. Normalmente é o Luís que falha mais, eu não falho tantas vezes. Não te vou gozar, porque pronto. Claro que sim. É um assunto sério. Pessoal. Mas correu muito bem, imagino que tenhas ouvido. Eu ouvi a parte do Igor em que... Ou seja, as regras não era para mudar o futebol? Ouviste o que estava nas redes sociais. Exato, foi isso. Mas podias ter ouvido. Por acaso foi grande episódio sobre o LAN. A sério? E tu querias falar sobre o LAN. Verdade, é verdade. E vieste bem preparado, com tudo bem estudadinho. Sempre. Foi ou não foi? Sentiste isso? Sentiste. Orgulhoso. E ao mesmo tempo senti que não vim aborrecido porque o Igor ia ser o primeiro gajo a aborrecer-se com o assunto. Não achas? E ele até ficou bastante... Estava interessado. Também pelo menos, não é? É bom ator. Mas ele normalmente não tem grande predisposição para estar a fingir. É verdade. Olha, isso foi mesmo bom. E o tema agora, não sei se tu precisas de tanto estudo e tanta preparação, acho que não, é a Taça da Liga. E acho que é... Conheces bem a prova, e eu também. Já vi uma vez. Faz todo o sentido nós falarmos da Taça da Liga, que arranca em breve, com 2 jogos, Porto Académico de Viseu e Sporting Arouca. Afinal, não sei se já tem algum palpite, se calhar é difícil, não sei. Eu acho que não é assim tão fácil quanto isso. Muito bem. Pelo menos eu não quero acreditar em facilidades. Aliás, nós tivemos nos tempos recentes vários exemplos em que não é por haver, entre aspas, um grande e uma equipa não candidato ao título, não gosto. Atenção, no ano passado o Boa Vista e Santa Clara deram muito boas réplicas. É isso. Não precisas andar mais para trás. É verdade. O ano passado, foram os favoritos, mas o Benfica passou nos penaltis, não é? O Boa Vista, sim. Muito bem o Boa Vista, e até ensaiou-se para virar o jogo. É verdade, confesso. Por acaso foi um excelente comportamento. O próprio Santa Clara também teve muito bem, mas teve um expulso. Sim, condicionou logo. Mas falando da Taça da Liga, obviamente que a primeira pergunta que eu te tenho para fazer é: gostas deste formato? Gostas da organização? Eu e tu, sobretudo, temos ido nos últimos anos, já vamos... Este ano vai outro pessoal, vai o Rodrigo, os nossos colegas, o Rodrigo Coimbra e o Vasco Moreira. Ora bem, nós já vamos há alguns anos, não é? Sim. Organização, formato, o que é que te parece? Não fomos de forma consecutiva, mas temos ido com muita regularidade assistir. Aliás, olha que eu acho que fui de forma consecutiva. Houve um ano que tu não foste, eu fui com o Igor. Certo. Eu acho que fui de forma consecutiva, mas força. Eu fui logo no primeiro ao Algarve, passar uma semana no Algarve. Bons tempos. Tempo do caviar, não é? Ansioso que a Final Four seja na Madeira, por exemplo. Olha. Para fazer aquela semana muito descansada. Impecável. Ora bem, eu gosto muito do formato Final Four. Já para não falar que é uma prova que normalmente reúne muitas críticas também, não é? Muitas críticas. Algumas legítimas, mas eu prefiro acreditar, porque nós, durante muitos anos, eu lembro-me do discurso de falta jogos para encaixar no calendário, falta mais competição. E agora essa competição existe, sendo que não é uma competição tipo Liga Intercalar, como houve há muitos anos, antes da Taça da Liga, em que havia ali uma espécie de jogos de reservas, e como agora temos, por exemplo, o Sub-23, não são coisas comparáveis, não, porque aqui podes usar os jogadores da equipa principal, podes rodar jogadores, ao mesmo tempo não pode ser uma debandada também por causa dos regulamentos, aquela questão de tens de ter pelo menos 3 que foram titulares nos jogos anteriores. Olha, por acaso eu não sabia disso. Havia assim uma coisa, mas o que é que acontece, e eu, por exemplo, não te posso garantir que isso aconteça agora, não é? Porquê? Porque temos visto muitas alterações ao longo dos anos. A alteração em relação à pandemia, perfeitamente legítima. A alteração em relação ao Mundial, que assistimos este ano, perfeitamente legítima também. O que é que acontece? A Taça da Liga é sempre o parente pobre. E por isso é normal isso acontecer, desde logo, não é? Porque é a competição mais recente e porque, acima de tudo,
porque não dá acesso a uma competição europeia. Porque se desse, estaríamos aqui com outro tipo de conversas, mas o tipo de conversas em relação à classe média, porque a classe média acaba por se sentir aqui um bocadinho injustiçada em relação a esta Taça da Liga. Se isto houvesse um acesso às competições europeias, o formato tinha que ser muito mais equitativo do que é, mas não é para aí que caminhamos, pelo contrário, caminhamos para um formato muito mais... Agregador? Não, agregador não. Quando agregador agregas todos os clubes, neste caso não, é um formato que é... estava a faltar a palavra, mas que vai ser limitador, não é? Porque vai limitar a 4 equipas. Sim, mas eu estou a dizer agregador, por exemplo, nos últimos anos, portanto, vou dizer já do ano passado, Boa Vista, Santa Clara, que marcaram presença este ano, Académico de Viseu e Arouca. Portanto, já se está a ver aqui uma mudança. Ou seja, quando eu digo agregador, digo que há oportunidade também para outras equipas. E sabes que isso é um... Ou isso é relativo? Não, isso é uma coisa que sempre aconteceu. Eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu. É verdade que nós tivemos algumas... Mas eu não sei se foi uma ou foram 2 edições. Até agora não tivemos mais do que isso. Com Benfica, Porto, Sporting e Braga. O que é que acontece normalmente? Acontece que 1 ou 2 não chega lá. O ano passado não chegou lá o Futebol Clube do Porto. Em um jogo foi eliminado logo, não é? Com o Santa Clara. Exato. Lembro-me da primeira Final Four, a tal do Algarve, em que foi Benfica, Braga, Moreirense e Vitória de Setúbal. Foi que o Moreirense venceu. A que o Moreirense ganhou, exatamente. Lembro-me de ver Oliveirense nas meias finais. Oliveirense, Vitória de Setúbal, Sporting e Futebol Clube do Porto. Sim, é verdade. Portanto, não é... Vitória também já chegou a esta fase. Não é garantia de que chegam lá estes clubes. Claro que eles têm mais probabilidade de chegar, mas também têm mais probabilidade de chegar na Taça de Portugal, não é? Desde logo são mais fortes. E depois também porque são cabeças de série, normalmente nos grupos, nos sorteios. Ainda assim, eu se fosse treinador ou presidente de um clube de média dimensão, eu acho que é mais fácil, se houver uma forte aposta, é mais fácil tentar chegar longe na Taça da Liga. Tentar atingir uma Final Four do que, por exemplo, chegar às meias finais da Taça de Portugal, porque é apenas é sempre a um jogo. A Taça da Liga normalmente inclui fase de grupos, as equipas rodam mais, e depois ainda há algum preconceito em relação à Taça da Liga. Não vou dizer que os treinadores não metem as melhores opções, não acho de todo, mas os jogadores não metem o pé como metem no Campeonato Português. E por isso eu acho que é sempre uma boa janela de oportunidades para clubes como nós estamos a ver, não é? Este ano vamos ter mais 2 estreantes na Final Four. Temos lá 2... E salientar que uma das equipas é da segunda Liga, não é? Salientar isso também. E que já é a segunda vez que acontece, não é? Não acontece menos vezes do que na Taça de Portugal. Na Taça de Portugal, o ano passado tivemos efetivamente umas meias finais com equipas não tão habituais, não é? O Tondela, sim, o Mafra, também houve recentemente... Que há uns anos foi o Caldas também. Que chegou. Caldas, exatamente, com o Aves. Mas não acho que haja aqui um uso exclusivo nas fases determinantes dos principais clubes. Eu gosto do formato da Taça da Liga. O formato Final Four. Final Four era isso. Exato. Eu acho que a Taça da Liga perde por 2 questões. Porque não cimenta um formato prévio à Final Four e porque não dá um acesso às competições europeias. Mas uma coisa depende da outra. Porque se houver um acesso às competições europeias, o formato anterior tem que ser muito mais repensado, não é? Tem que ser mais equitativo. Não sei se vai ser tão... de cabeças de série, enfim, é algo discutível. Agora, muito provavelmente estamos a caminhar para, atendendo também ao adensar de jogos europeus, e à probabilidade até de serem ao fim de semana às vezes, estamos a caminhar para uma Taça da Liga que, para não morrer, vai se tornar exclusiva de formato Final Four, ou seja, só vão 4 equipas jogar a Taça da Liga. E aí eu já tenho um bocado mais de reservas. Eu, por exemplo, ao contrário também do que as pessoas pensam, eu gosto muito do formato Supertaça espanhola. Gosto do formato, não gosto de onde é jogada, mas gosto do formato de vencedor e finalista vencido, primeiro e segundo classificado. Gosto.
precisamente por causa do conceito de supertaça. Supertaça é uma taça super, uma taça para os melhores. Ok, e aí tudo bem. Agora uma taça da Liga definida desta maneira já não é uma coisa que me atrai tanto. Mas achas que, era isso que eu te queria perguntar, o facto de ser Final Four permite que a Liga tenha uma organização talvez superior, não é? Porque é estabelecido numa cidade. Sabes que esta é a única competição que é totalmente, ou melhor, não é a competição, é o único evento que é totalmente gerido pela Liga. E a Liga faz desta uma bandeira sua, não é? Como é evidente. Tem este conceito da cidade que se estabelece ali durante 3 anos, uma espécie de mandato de candidatura. Será interessante ver agora para onde é que vai variar. Portanto, tivemos 3 anos em Braga, tivemos aquela experiência no Algarve, agora Leiria, mas seria importante. Eu até acho que era... Claro que do ponto de vista organizacional é mais simples assim, não é? Tu estabeleces um sítio e durante 3 anos é ali que analisas as coisas. É mais fácil até para melhorares de um ano para o outro. E nós sentimos melhorias, claramente. Mas com outro tipo de estrutura até seria interessante levar isto a sítios menos habituais em termos futebolísticos, como por exemplo a Madeira, como os Açores, como Chaves, mais do interior, exatamente, Sim. ou seja, deslocar aqui o futebol para essas zonas para acolherem o futebol, porque realmente neste fim de semana a forma como se apresentou o estádio de São Miguel no jogo contra o Benfica, faz falta ver os estádios mais vezes assim, não é? E a questão cultural tu não consegues mudá-la de um dia para o outro, não consegues de um dia para o outro que as pessoas deixem de ser de 3 clubes e passem a ser dos da terra, por isso será importante levar o futebol a estes sítios mais vezes. Muito bem, olha, gostei muito. Contaste aí coisas que eu não sabia, por exemplo, aquela questão dos regulamentos, eu não fazia ideia daquela questão dos titulares. Isso é um ponto interessante porque eu recordo-me, assim de cabeça, o Sporting na altura, que ainda era o Bruno Carvalho o presidente, lembro-me que levava carradas e carradas de jogadores da equipa B e jovens que nem sequer jogavam na equipa A. Sim, os regulamentos também serviram para proteger em relação a isso. Pois. Não há também aquela regra do jogador formado no clube? Ou é isso que estão a falar? Não, é o jogador formado localmente. Também localmente. havia uma regra, Sim, né, sim. que tinha que ser Tinha que haver dois jogadores. Dois titulares. Eu lembro que o Exato. Porto usava o Ruben Neves e até usava outro jogador qualquer. Bruno Acho que havia Costa? mínimos. Não, o Bruno Costa é mais recente. Mas havia assim uma história. Havia. Muito bem. Mas pronto, não vamos falar do que agora não sabemos tão bem. Sim, Vamos falar é das melhor. Vamos equipas. falar das equipas, exatamente. Porto Académico, Luís. O Académico com o Jorge Costa, sobretudo, não é? Porque começa com o Pedro, como é que ele se chama? Pedro Ribeiro. As coisas não correram muito bem, assume o Jorge Costa e a equipa dispara e está numa série longa e uma série fantástica na segunda Liga. Chega aqui com todo o mérito também na Taça da Liga. E o que é que te parece? O Académico é dos clubes mais interessantes para se falar e até merecia aqui um episódio especial. E pode ser que um dia o façamos, ou então quando um de nós faltar e vier o Rodrigo Coimbra, que costuma fazer os jogos do Académico. Mas o Académico, resumidamente, como tu disseste, o Académico tem tido o discurso de não é candidato. Também tem muito a ver com o facto de ter começado pessimamente e que desde aí... Deixa-me só interromper-te. Eu lembro-me disso no ano passado do Casa Pia. O Filipe Martins também nunca assumia a candidatura, dizia sempre vamos ver no que vai dar. Essa possibilidade. Costa, eu acho que o Jorge Costa tem um parlapia mais interessante nesse aspecto, não é? Deixem-nos jogar, nós não somos candidatos, nós se subirmos nós entregamos a vaga. Ele teve este discurso recentemente, foi espetacular. Porque o Académico tem um investimento de uma empresa que também ligada ao Hoffenheim, não é? Ligado ao Hoffenheim, ligado ao futebol alemão, já se nota muito isso, e agora que eu estou a olhar, esqueci-me do meu bloco de apontamentos, que tinha lá muitas coisas, portanto, fantástico, isto vai correr bem. Mas o Hoffenheim, o Académico Viseu tem essa ligação ao Hoffenheim, tem jogadores que já foram comprados e de uma maneira muito mais capaz do que qualquer outro clube da segunda liga, é verdade, mas ao mesmo tempo o clube já veio dizer que, por exemplo, o Jorge Costa disse isto também recentemente, obrigado Rodrigo Coimbra, disse isto, o clube até podia ir ao mercado em janeiro, mas não vai
porque precisa de potenciar mais estes jogadores que tem. E isto também é um sinal de equilíbrio, não é? Não é comprar por comprar. E o Académico de Viseu é um clube que tem vários excelentes talentos. Eu assim de cabeça recordo-me na do sua Máximo, na altura. O Máximo é o talento de seção. Não sei se sabias disto. Mas Eu digo o Máximo porque na altura ficou-se lá está, com algumas expectativas e ele teve ali um ou outro jogo em que realmente mostrou alguma coisa. E eu tenho gostado daquele francês, o tenho gostado dele. OTT, não é? É mais fácil ler assim. OTT. Mas desde logo na baliza tem um excelente guarda-redes, talvez melhor guarda-redes da segunda liga, um dos melhores, top 3 garantidamente, que é o Grilo. 21 anos, está a ser dos melhores da posição. Depois tem na defesa o Artur Chaves, que é o tal defesa que custou 3 milhões de euros para um clube de segunda liga. Muitos clubes nem sequer têm isso como orçamento. Sim. E depois mistura aqui alguma portanto, estes jogadores que estamos a falar são jogadores estrangeiros, o Arthur é brasileiro, mas tem, por exemplo, também o Rafael Bandeira, que é um lateral direito que tem escola no Benfica e que tem tido uma época de grande ascensão, ao mesmo tempo mistura com experiência. André Almeida já é um jogador com vários anos de segunda liga, Ícaro é um veterano, o próprio Vítor Bruno também é um jogador já com muitos anos, embora o Vítor Bruno disse que não joga. Vai sair, acho. Depois no meio campo o Messegen tem aparecido também bem, há o experientíssimo Capela, e há um jogador que agora me está aqui a escapar o nome. E o Tiago Mesquita também está lá. Também está. Enfim, quem era o jogador que eu queria destacar? O Clóvis. Isto realmente... Não é o Clóvis, que está a fazer uma grande época e já foi comprado pelo Académico. Queria destacar era o Quisera. O Quisera tem números incríveis, muito interessante. Em termos de golos e assistências, estamos a falar de um médio de 20 anos e que tem tipo 6 golos e 9 assistências. Já o ano passado também tinha tido este nível, portanto 9 golos e 7 assistências. O ano passado também tinha feito 6 golos. Um jogador que veio do Mönchengladbach, que é genial. Ele é que é a formação do Benfica? Formação Benfica, esteve no Gladbach há 3 anos, mas nunca jogou na equipa principal, claro. Enfim, há aqui vários belíssimos jogadores internacionais que chegam para se mostrar. Obviamente não chegam para fazer carreira na segunda liga, querem dar o salto. Obviamente que passará também pela cabeça das pessoas em Viseu a subida, mas há um equilíbrio muito bom, porque depois tens outros jogadores que conhecem muito bem o campeonato português e a segunda liga, nomeadamente o André Clóvis, que está a desbaratar golos, uma coisa absurda. Grandes exibições, é um tanque na frente, numa equipa que joga num 4-2-3-1, e aqui está o meu bloco de apontamentos, 4-2-3-1, cá está, obrigado Tiago. Com um 11 fortíssimo, mas sem grande profundidade no plantel, portanto tem pouquíssimas soluções no plantel. E o Porto, maldição, não é? E o Porto está na sua maldição. Este enquadramento em relação ao Académico de Viseu é porque poucas pessoas devem conhecer, em relação ao Porto, mais meia dúzia de pessoas já deve saber mais qualquer coisa, mas há aqui realmente uma maldição. Há uma maldição que eu sinceramente, se até à chegada de Sérgio Conceição, a chegada de Sérgio Conceição nem tanto, porque eu lembro-me ali naquela altura do Nuno, mesmo na altura do José Peseiro, se bem que ele entra já com a coisa praticamente arrumada, e o Rui Barros fez um jogo em Guimarães, perdeu, mas o Sérgio Conceição tem dado um cunho muito mais relevante à Taça da Liga, e eu gosto disso, e apelá-lo o treinador do Futebol do Porto por causa disso, porque apesar de nunca ter ganho, ele nunca se escudou, mesmo naquelas coisas que o próprio Presidente várias vezes no início desvalorizava a Taça da Liga, a competição da Carica, por aí fora, e o Sérgio Conceição não, e eu gosto disso, isto é uma competição que nós queremos ganhar como as outras, e mais do que isso, ele demonstra-o da forma como a equipa se apresenta, e por isso, mesmo nunca tendo ganho, eu acho que já é uma maldição que custa ao Futebol Clube do Porto, já não é aquela coisa vista como, enfim, se lixe. Exato. Como os arruma para canto, não é? Como os benfiquistas se referem à supertaça, não é? Exato. Porque o Porto tem muito mais do que o Benfica. E neste caso, gosto de ver a forma como o Sérgio Conceição se empenha sempre nesta competição, que, é verdade, toda a gente sabe, é uma competição menor do que o campeonato e
menor do que a Taça de Portugal, pelo menos numa fase inicial. Maldição do Porto, que não é maldição do Sporting, não é? De todo. todo. Muito menos do Ruben Amorim. Muito menos do Ruben Amorim. Já queres passar então para o Sporting, não é? O Sporting, enquanto que o Porto está aqui em várias frentes, não é? E está cheio de saúde, apesar de estar em terceiro lugar no campeonato, mas tem tudo perfeitamente dentro da luta. O Sporting não. Eu acho que o Sporting já tem que olhar um bocadinho para esta Taça da Liga como o escape da época. Eu não sei se o Sporting ainda vai conseguir chegar ao pódio no campeonato. E sobretudo para as contas da Champions era muito importante. É isso, era fundamental. Parece-me também um bocado irreal pensar em ganhar a Liga Europa, pelo menos nesta fase, não é? Ainda não dá para estar a meter tudo aí, a apostar tudo. No Sporting garantidamente não se vai reforçar no mercado porque caiu para a Liga Europa. Por isso é preciso pés assentes na terra, e eu acho, sinceramente, que da perspectiva do Sporting é dar tudo na Taça da Liga, tentar ganhar outra vez a competição, será a 5ª vez, e já fica apenas a 2 do Benfica, já não é assim tanta distância. O Ruben Amorim poderá ganhar a 10ª Taça da Liga, o que é incrível. Ganhou 6 como jogador e pode ganhar a 4ª em 4 tentativas como treinador. Em cheio. É impressionante. E depois disto, começar aos pouquinhos, se calhar, a fazer aquilo que fez quando assumiu o Sporting. Preparar antecipadamente a próxima época. Lançar 1 ou 2 ou 3 jogadores de forma cirúrgica. Claro que não há sempre Nuno Mendes na prateleira para lançar, mas há ali alguns talentos que se calhar precisam de mais minutos, e há outros jogadores que já são se calhar um bocadinho de produto esgotado. Não sabemos se o Porro vai sair ou não, mas se o Porro sair, há Gaio e há Gonçalo Esteves. Não sei. Eu não estou no treino, não sei como é que eles trabalham, por isso aí dou sempre o benefício da dúvida aos treinadores. E há aqui jogadores que podem até aproveitar a montra. Por exemplo, o caso do Sotiris é um jogador que não acredito, porque o Sporting vai querer vencer, eu não acredito que ele vá lançar o Sotiris a titular, não é? Pelo que se tem visto. Não. São jogadores que até se poderiam mostrar. Não, eu só estou a olhar para a frente, não estou a olhar para a Taça de Liga. Para a Taça de Liga aponta sendo que é Porro e aponta sendo que é o Garta e Morita, se o Morita estiver bem, ou o Pedro Gonçalves. Aí não vejo qualquer hipótese do Sotiris ter oportunidade. Sim, eu quando digo Sotiris, digo outros jogadores que não têm tido tantas oportunidades, não é? O Sotiris é contratado para o meio campo e é preciso perceber se ele para o ano faz sentido continuar no plantel ou se tem que ser emprestado. Mas sabes que o Sotiris... Dou apenas o exemplo do Sotiris porque ele não tem jogado muito. Eu sei, mas deu a sensação, quando ele foi contratado, que o Ruben Amorim, nas entrelinhas, estava a dizer que era um jogador que eles já tinham referenciado, mas que não era para comprar no momento. Compraram no momento porque o Mateus Nunes saiu. E isso é que fez com que o Sotiris tivesse chegado mais cedo, e se calhar Ruben Amorim tinha razão porque ele não estava preparado. Também não sabemos como é que ele treina, por isso benefício da dúvida também para o treinador. Mas o Sporting tem aqui um bocadinho uma tábua de salvação da época. É um bocado cruel dizer isto. Estamos em janeiro, mas não é fugir muito à verdade. E o Arouca, curiosamente, está a ser a sensação deste campeonato, tirando o Casa Pia, não é? Sim. O Arouca está muito bem. Está a ser a sensação mais recente. Recente, sim. Está muito bem. E eu tenho acompanhado o Arouca bastantes vezes, já no ano passado acompanhei, e é brutal a diferença do ano passado para esta. O Mr. Armando Evangelista, já o elogiei aqui várias vezes. Gosto muito da postura dele, acho que é um treinador que não se inibe de falar do jogo e explica sempre tudo muito bem, até fala de outros aspectos extra-futebol muitas vezes, e isto é um trabalho já de alguns anos do Mister, já é a 3ª época seguida, 4ª. 3ª época, sim, fez 100 jogos agora. Exatamente, portanto, com um clube que se viu obrigado a investir muito para reforçar o plantel, muito neste caso em quantidade de jogadores, não sei valores, não posso falar sobre isso, mas em termos de quantidade de jogadores, desde o ano passado, meu Deus, tem entrado imensos jogadores, e eu acredito que para um treinador seja difícil. Veja-se o caso agora do Mário Silva no Santa Clara, não é? Recebe imensos jogadores e a coisa não correu muito bem. Vamos ver o que é que vai ser com Jorge Simão, mas isto é um trabalho que o Armando Evangelista tem todo o mérito. Também isto é tal questão que eu lembro-me nós falámos com o Mr. Álvaro Pacheco na Thinking Football Summit, e eu até lhe perguntei como é que surgiam muitas vezes as contratações, se era oportunidade de mercado, se era o treinador que identificava também, ligava aos jogadores. Correu muito bem essa entrevista. O homem foi despedido logo a seguir. Pois, eu sei, eu não queria verter uma lágrima aqui. Desculpa.
Mas o Vizela não ficou pior, atenção. Tem jogado bem. Os Flash tenho visto. Sim. Ganharam 2 vezes 3-0 em casa. 3-0 em casa. E o último jogo foi contra quem? O último jogo perderam com o Sport. Perderam com o Sport. É. Desculpa interromper a tua linha. Faz mal. E acho que este plantel e os jogadores que têm chegado ao Arouca também têm sido com o cunho do Armando Evangelista. Nós temos jogadores que se estão a destacar. O Morrica, saiu agora o Bukia, que era um jogador já de há muitos anos. O próprio Morlai Silá, que é um jogador... Eu fiquei muito impressionado com o último jogo Muito em bom, casa. Muito bom. Epá, impressionadíssimo com a exibição dele. Muito Fui buscar bom. para a Fantasy. Muito bom, impressionadíssimo. O Soro também não é mau, mas depois há jogadores como o David Simão, o próprio Opoku na defesa que se tem destacado bastante. Embora ali com... sim. Falta-lhe ali, em termos mentais, algum equilíbrio, não é? Mas é excelente jogador. Excelente. E depois tens o Basso, não é? Que também já Uhum. tem alguns anos. Portanto, acho que está ali uma equipa muito engraçada. Sei que ias falar do Alan Ruiz. É isso. Já me ia esquecer. O O Alan Alan Ruiz Ruiz tem sido... Monstro. Se nós tivermos que apontar um jogador em claro destaque no Arouca, é o Alan Ruiz. Sim. É o jogador que com bola... Com é o ele. Dabag. Mas o Dabag é só por causa destes O Dabag, sim, o Dabag mais num segundo plano, porque ele sempre foi lançado como uma espécie de arma pelo Armando Evangelista, e é um jogador em que nota-se que o Armando Evangelista confia muito. Mas sim, o Alan Ruiz é o maestro da orquestra. O Dabag, a brincar, já tem 9 golos. 9 já? Já tem 9 golos. Muito bom. É que ele muito recentemente 2 bis. E com o Morrica, não é? Com o É Morrica. curioso. Sim. Curioso. E depois anda lá o Bruno Marques, que também não é assim muito mau. Não é... Precisa de mais qualquer coisa, mas podia ser... Ele a ser soft, ó, Tiago. Não, porque eu não acho... Não é muito mau. Não é um jogador mau, não é mau jogador, pronto, não é... Mas que não tem espaço com estes dois. É isso mesmo. Eu acho que é interessante... Eu acho que a primeira para a segunda passagem do Arouca na primeira divisão é interessante ver as diferenças, porque agora parece-me que há muito mais frieza na forma como se faz as coisas. O primeiro Arouca era um Arouca que também não havia qualquer tipo de histórico, não devia ser fácil contratar jogadores, mas quis logo tudo, jogadores de enorme nomeada, mas jogadores já sem grande margem, tirando, lembro-me do Baliu, havia ali mais um ou outro, mas normalmente eram jogadores feitos, e esses jogadores feitos depois chegavam ali ao Arouca, estavam a ganhar o dele, levaram o patamar do Arouca para cima, não é? E até levaram a equipa às competições europeias, mas foi rapidamente. Foi Era o Olympiacos. Fui fazer esse jogo. A sério? Fui. Brilhante. Tirei uma foto com o Cambiaço. Ei! É verdade. Espetáculo. Na altura, só ele é que era careca. Na altura. Na altura. Ainda é o único. Em relação a mim, Não, és muito careca. não sou muito careca. Has de chegar lá. Tenho Has menos de chegar cabelo. lá. Acho que é lá. Olha, eu e o Rodrigo, foi o primeiro jogo dele. Outra vez o Rodrigo. E o Arouca, acho que desta vez está a ser muito mais frio, muito mais concreto na forma como contrata. Jogadores menos conhecidos, jogadores com menos cartel, não é? Já não vem aqueles jogadores do Barcelona e não sei o quê. Sim. Aliás, Tenho o Busquets lá. tenho o não é? Busquets, mas... E o Morricas também já chegou a jogar percebeu na formação do Barça. foi cadeira. Ou não. Ou lá, Palma, Sei. não sei. Mas, por exemplo, esse Silá, eu acho que ele vem diretamente... Ele vem Do Celtic? Do futebol... Não. Futebol africano. Não, do Celtic é o outro. É o Soro. É o Soro. O Soro. Sim. Eu confundo sempre. Pois, sim, até eu posso estar a confundir. E tenho um exemplo muito, muito forte de como as coisas são feitas muito mais friamente. Sim. A forma como o Tiago Gaio, depois de uma época em que é suplente, Sim. volta a ser emprestado ali, portanto, o próprio voltou a aceitar ir para ali para ter mais continuidade. Quer o clube podia ter a tentação de dizer não serviu, quer o jogador poderia ter a tentação de dizer não quero aturar este clube, sobretudo Sim. não jogando. E não foi isso que aconteceu, por isso há aqui outro tipo de alicerce, outro tipo de pilares do Arouca que me fazem olhar para este Arouca como um clube muito mais de continuidade do que foi na primeira passagem. Muito bem. Acho que está tudo Gostaste? dito. Gostei muito. Ok. Muito. E agora vamos... Espera aí, o falta. Não queres dar o desafio? Já Tiago? os bilhetes? Sim. Um bilhete, um duplo para a final. Um duplo para a final da Taça da Liga. Então, Qual é a tua aposta para o final? Porto Sporting. A sério? Não estava nada à espera. Agora apanhaste-me aqui meio despercebido. Querem vencedor? Querem vencedor? Não. Queríamos... Não, era só qual era a tua aposta para a final. Não, Só tranquilo. isso. Porto menos um. Não é isso. Não, qual é? Para mim era só isto, saber quem é que ia à final. quem é que ia Era à isso? final. Pá, obrigado. Eu não estou a perceber agora, mas pronto. Não faz mal, Foste para a Tiago, odd- não há problema. Foste não para há a problema. odd 101, não é? Exato. Ok.
Então o nosso desafio para esta semana é dizerem-nos qual o formato, e se gostam deste formato da Taça da Liga atual, e digam-nos no Twitter qual o formato que vocês achariam mais adequado para esta Taça da Liga. Muito Ok. bem. Até quinta-feira, final da tarde. Eu posso dar só uma opinião rápida? Claro. Eu gostava, atenção que isto é uma ideia muito utópica a serrar a minha cabeça, que a Taça da Liga fosse disputada até fevereiro, março, em formato de liga, de clubes da segunda divisão para baixo. Formato Liga. Formato liga, sim. Um campeonato à parte. Um campeonato à parte que englobava meia dúzia de equipas do Campeonato de Portugal, meia dúzia de equipas da terceira liga e da segunda liga. Ui, Jesus! E depois, o final da época regular era os 16 ou não 16, apenas 8 equipas da primeira liga a defrontar-se contra as 8 melhores dessa terceira Dessa liga, liguilha, segunda dessa liga, dessa liguilha. liguilha, exatamente. Isto era a minha... Rebuscado, Claro que rebuscado. a nível de calendário ia ser muito complicado. Jogavas que a 2 em 2 dias. Não, Havia- 3 em 3, 3. Não, 3 em 3. Olha que o Carvalhal na altura queixou-se imenso, pá. Não, mas por exemplo, pensa assim, na terceira liga, sem ser o Não, campeonato, eu nem estou a ver como é que consegues arrumar um campeonato com essas equipas. Esquece. que é muito. Não sei, diz-me tu. Portanto, 18 equipas na segunda liga, não é? 2 não contam. Se as equipas B não jogam. 16 equipas. Certo. Ias-lhe juntar equipas. Não estou a dizer que iam ser todas. Tinha que se arranjar uma forma tu não de podes- filtrar o número de equipas, porque não- eu não queria fazer um campeonato de 32 ou de 40 equipas Não, secundário. Ok, mas não é Liga 3. Estavas a meter equipas da Liga 3 também? Eu achava piada. Para englobar um bocado. Mas tens que perceber uma coisa, é que a Taça da Liga é organizada pela Liga e a Liga Pois. só alberga 2 competições. É a primeira e a segunda. Exato. Ok. Lápis meu então. Achava que a Liga 3 Ok. Fazer Para uma mim- parceria mas com a Federação. Mas Poderiam fazer uma temos parceria. temos corte para o Twitter agora. Não tinha noção. Não. Mas Mas então, eu ouve, era para englobar nós as ligas mais baixas, as estamos ligas se- inferiores. Estamos Era sempre só- a aprender. Estamos Mas, sempre- mas olha, para a Taça de Portugal, podes escrever. Isso está-se a Portugal. Para a Taça de Portugal, eles já englobam esses clubes, não é? Pronto, E então é. podes escrever geral@fpf.pt e mandas esses quadros competitivos. Ok. Queria transformar a Taça Liga numa Taça Portugal. Pronto, é o resumo. Pronto, e, É o acabar resumo com, disto. e acabar com o campeonato. Muito bem. O desafio já está. Até quinta-feira, ao final da tarde. A resposta que nós mais gostarmos. No nosso sejam, Twitter. No nosso Twitter. Sejam criativos. E um abraço e boa sorte. E ganham um duplo E para agora a é- final da Taça da Liga. Olha, sou eu a desenterrar. E vou desenterrar isto a propósito de quê? É isto que é, para mim, a maravilha do 00. Nós podemos navegar pela base de dados e encontrarmos aquelas coisas míticas. Este é um nome mítico, mas surgiu porquê? Porque eu não fazia a mínima ideia que o PP tinha ido para o Cartagena e fiquei um bocado surpreendido. Não sei porque Cartagena, Seria- lembra-me sempre de Colômbia, Sim. Pablo Seria, Escobar. seria o meu desenterrado da semana se Se bem fosse, que é eu mais a, baralhinho. se fosse eu a desenterrar. Sim, eu ia escolher o PP, pois. Era. E eu a partir daí tal, segunda Liga Espanhola, normalmente conseguimos encontrar umas pérolas e fui ao Ponferradi, não tinha treinado o José Gomes, que agora está no Marítimo. E o Macariz. Está lá o Heriberto, não é? O Heriberto está Está? lá. Está, o Heriberto está lá. Mas o que é que me chamou mais a atenção? O Yuri. Não sei se te lembras do Yuri que jogou cá. Ele tem um irmão. O Yuri já tem 40 anos, um brasileiro com nacionalidade portuguesa. Já jogou cá em equipas como Boa Vista, o Estoril. Boa Vista no Não, no este, Campeonato de Portugal, sim, acho Boa eu. Vista e Estoril. O irmão Igor já jogou no Setúbal e ganhou uma Taça de Portugal com o Setúbal em 2005. Ok. E depois são primos do Charles, que jogou no Feirense, mas também jogou no Celta de Vigo. Charles Portanto, do com Celta. o Celta, muitos anos de futebol espanhol. Epá, e o Yuri já está na 14ª época de Ponferradina. Pelo meio teve uma ida para a China. Com 40 anos ainda joga, já fez 20 e tal jogos. O irmão está no Maia Lidador, eles têm uma ligação forte à Maia, é curioso. Eles jogaram os dois juntos lá também. O Charles é que, pelo menos no nosso histórico, começou no Feirense. E pronto, achei engraçado, porque estes dois nomes são míticos. O Yuri jogou, lembro-me do Boa Vista e do Estoril. Quer dizer, eu não me lembro, lembro-me de ver no histórico. Mas são 14 épocas de Ponferradina e eu lembro-me sobretudo deles. Eles quando jogaram em Portugal já não me recordo bem. Míticos. Por causa do FM. Mítico. Sim, para mim são míticos, sobretudo por causa do FM, que eu lembro que ias buscá-los sempre, porque eu jogava sempre em equipas secundárias. Portanto, muito fixe. E agora vamos para o isto sim e o isto não. E o teu isto sim é? E o meu isto sim é o José Gomes. Olha, acabei de falar dele. Nem por propósito. acaso. O meu isto sim é o José Gomes porque volta a ganhar. Ganhou 2 jogos em casa. O Marítimo ainda está em zona de despromoção. Não é com um futebol muito aconselhável, Mas também. mas eu não faria melhor, garantidamente. E atenção, até à expulsão do João Afonso, que limitou o Marítimo para a última meia hora, o Marítimo
bons para nós, marcou cedo e não vimos o Marítimo marcar cedo e a recuar logo, frente ao Estoril, foi a tentar marcar mais, acho que esteve mais perto de marcar o segundo do que o Estoril do primeiro durante a primeira parte, e depois, quando teve que jogar feio, e quando teve que evitar que a bola fosse para a sua área, também o conseguiu, porque o Estoril contra 10 praticamente não criou oportunidades. Por isso, José Gomes está aqui a reabilitar um doente. Acreditas na permanência? Acredito na permanência. Acredito. Acho que o Marítimo vai conseguir. Atenção, um pormenor muito interessante, mais do que o José Gomes. 9.200 pessoas no estádio. Gostei. Sim, sim. Incrível. Muito bom nos Barreiros. Bem composto. E não foi contra nenhum grande, não é? Essas coisas. Essas coisas maradas, essas cenas, como é que eu disse outra vez? Essas cenas das redes sociais. Exato. Não, cenas de podcast. Cenas de podcast. Ora bem, o meu isto sim é o Fran Navarro. Que craque. Epá, 15 golos em 26 jogos. Já está a apanhar o registro da época passada, que em 35 jogos fez 16 golos. E esta época ainda leva 2 assistências. Ele bisou pelo Gil Vicente na vitória sobre o Casa Pia. Epá, belíssimo avançado. Belíssimo avançado. O último gol dele é Viste aquele gesto técnico? Vi. Aquela finta. E depois é um jogador que dentro da área é muito inteligente a jogar. E é assim, nós temos que ter em conta que o Gil Vicente começou mal a época. Sim, sim. E um jogador com este registro numa equipa em que não conseguia ter muita produtividade no ataque é obra. Um jogador com 24 anos. Basicamente faz tudo sozinho, não é? É isso. É que agora não há Samuelino para ajudar. Não há Samuelino para ajudar, é curioso. E tu, curioso? lembro-me, nós fizemos uma... Curioso porque deixa de ter uma muleta. Ah, ok. Não era bem a muleta. Acho que era mais o Fran Navarro que era a muleta de Samuelino. Se calhar também. Mas ele chegou a ser associado ao Celta de Vigo, não foi? Ele foi associado. Ele teve em conversas com o Celta de Vigo. Só que o Gil Vicente não quer deixar vender. Pois, ia vender, acredito que não será por... E eu também teve em conversas com o Sporting no verão. Por Pois, isso... acredito que o Gil não vai facilitar. Pá, e percebe-se que é um Sim. jogador... Tem mais um ano e todo meio de nível. contrato, mas acho que no máximo no verão ele vai sair e vai sair bem vendido. Isto não. O teu é? Olha, isto não... Aquela política de contratações do Chelsea é o que aparecer, não é? É o que aparecer. Temos muito ora dinheiro, bem, vamos banjar. O que é que está aqui na moda? Este pode ser. Quem é que está aqui que era um talento? Também pode vir. Quanto é que é? Está aqui. Pois. Não chega. O TED está carregado. 10 jogadores, 10 opções Agora brutais. foi em o termos Madueque, ofensivos. não foi? Madueque foi o último. Antes tinha sido o do Shakhtar, o miúdo. O Mudryk. O Mudryk. E enfim, há para lá tantos, não é? Realmente. João Félix, Pulisic, Aubameyang. Mas também as lesões são E enormes. estou a tentar outra vez o Enzo. A quantidade de E lesões são pronto, e enormes. supostamente Então, a vão sério? outra Yeah. vez atacar o Enzo. Mais 100 milhões. Fala-se de 100 milhões. Podem. O que é que acham de criar uma política mesmo? Uma política. Sim, Criar sim, uma sim. política. Haver uma Pá, linha... uma linha, vamos contratar estes para estas posições. Não, aquilo é. Contrata e depois logo se vê. Emprestamos, encostamos. Enfim, o Chelsea está-me a irritar um bocado. Já me irrita há muitos anos, mas pronto. Olha, o meu isto não é os despedimentos na Arábia Saudita. Isto não é propriamente uma novidade. E eu lembro-me de já... Não sigo o futebol saudita agora como sigo, mas sempre fui metendo um olho na coisa. E sempre vi notícias relacionadas até com outros treinadores de outras nacionalidades que iam para lá e a coisa corria mal. Eu agora, a propósito da saída do Pepa do Altai, é curioso que o Pepa passou pelo Twitter. Já na altura o João Pedro Sousa teve problemas também. Portanto, a Arábia Saudita tem que crescer muito nesse aspecto. Não é só Cristiano Ronaldo e não é só coisas lindas no estádio e balões com camisolas porque joga o Cristiano Ronaldo e agora vamos ser a melhor liga do mundo. Acho que a verdade é que quem tem muito dinheiro é que tem poder e é que decide, mas não percebo isto. Um treinador saber pelo Twitter que tinha sido despedido. Não me parece muito correto. E é isto. É dar aquela coça. Vamos lá para o Se Eu Fuera. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. E tu vais vestir a pele de quem? António Miguel Cardoso, presidente do Vitória, e a euforia / depressão exacerbadas. Portanto, não é um tema novo em Guimarães, mas é um tema que eu acho que também tem que partir dos responsáveis, saber meter água na fervura quando as coisas estão bem e também depois aliviar a carga quando está tudo mal. Sinto nesta altura que
Ele tem que chegar-se à frente e falar. Só o Moreno é que dá a cara quase. Sim. E se o Moreno não tivesse o passado que tem, Já teria ido. estava a ser apedrejado de todo lado. E acho que merecia um cuidado maior por parte da estrutura para o segurar, mas acima de tudo para balizar bem o discurso. Eu acho que o Vitória tem uma grandeza enorme, tem uma massa adepta brutal, Mas não se pode pôr mas a não carroça tem à frente dos equipa, bois, não é? quer dizer, eu não acho que o Vitória tenha, já falámos disto Sim. desde o início da época, o Vitória em termos de plantel não tem um plantel não é o quinto melhor plantel, se calhar não é o sexto, se calhar não é o sétimo, se calhar não é o oitavo, ou até pode ser se estiver tudo bem, se estiver tudo à disposição. Entendo o Mas que não estás a está, dizer, não sim, há concordo. André, não há Tiago Silva, a equipa é muito, muito mais limitada. E por isso eu acho que é importante que a estrutura tenha um discurso mais regular, também para tirar pressão e para dizer, ok, nós percebemos a vossa revolta, mas não há dinheiro, nós temos contas a pagar, temos um clube para equilibrar, esqueçam candidaturas à Europa. Até pode acontecer. E às vezes é mais fácil trabalhar assim, sem haver essa Sem pressão. Uhum. Mas esqueçam essas candidaturas. Vamos um dia de cada vez. Acho que está a faltar aqui algum discurso mais cuidado, mais atento para libertar um bocadinho a equipa. Para não ser só o Moreno, não é? Sim, para não ser só o Moreno. Porque o Moreno, apesar de tudo, vai fazendo omeletes interessantes com pouquíssimos ovos. E foi, Omeletes interessantes, gosto. foi Estou a ouvir mesmo- essa expressão, omeletes interessantes. se não fossem aqueles últimos 15 minutos em Braga, podíamos estar a falar de um Vitória... Eu diria até últimos 10, Sim. 5. 15, contando Sim, os descontos. com os vá, descontos, desde sim. os 80. Sim. Mas pronto, acho que ao contrário de anos anteriores em que havia aqui várias boas contratações, não é? Ricardo Quaresma à cabeça, e que aí podes subir o patamar, mesmo que depois, bem vistas as coisas, não é assim uma contratação tão eficaz quanto isso, mas nesta altura não. Nesta altura não tens essa capacidade e por isso há que ser frio, racional, descer à terra e fazer com que os adeptos entendam que o caminho vai ter que ser muito mais sinuoso do que um bom arranque pode ter aparentado que não seria assim. Bela maneira de fechar, amigos. Está feito. Até para a semana. Cuidem-se. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar.